Olá, sejam bem-vindos a mais um videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e nessa aula, continuando da série de aulas que a gente está vendo sobre tipografia, eu mostrei primeiro como criar um texto dentro do After Effects, como trabalhar com alinhamento usando grids e guides, depois mostrei uma animação básica usando as propriedades básicas de texto. Nessa aula eu quero ir um pouco além, misturando também algumas opções de efeito. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser brincar com duas propriedades, uma básica e um efeito. Então eu vou começar com transparência e junto eu vou trabalhar com a opção de efeito. Então eu vou vir aqui em Effects and Presets e aí a gente vai trabalhar com algum efeito. Então eu vou começar fazendo o seguinte, em 2 segundos, esse eu vou fazer um pouquinho mais lento, mas aqui em 2 segundos, eu ligo o reloginho das transparências, tecla T é o atalho, e eu vou começar aqui em 0 e vou diminuir para 0%. E junto com essa animação, eu vou vir aqui nos Blur, que seria os desfoques, e daí eu vou escolher uma das opções de desfoque. Vou abrir aqui, ó, Blur e Sharpen. Tem várias opções de desfoque diferentes, depende um pouco da aparência que você quer. Por exemplo, se eu uso Box Blur, ele faz uma aparência mais quadrada, no qual você percebe, ó, que ele tem um desfoque horizontal versus um desfoque horizontal que se cruzam. Tá vendo? Esse é o Box Blur. Se eu usar, por exemplo, o Vector Blur, ele usa um blur muito diferenciado, tá vendo? Que faz esse efeito muito doido. Que é um blur bem divertido, bem interessante. Eu não sei explicar muito bem qual que é a ideia por trás dele, mas ele faz uns efeitos muito interessantes, bem orgânicos. Embora ele se chama Vector Blur, eu acho o resultado bem orgânico da forma com que ele faz. Fica algo meio água, assim, meio como se ele tivesse um tipo de ripple, de bagunça. Sei lá como é que poderia dizer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou animar essas duas propriedades. Ele vai começar com um smoothing mais alto. E eu vou animar esse smoothness junto com esse amount, até ele cair em 0. No caso eu estou usando aqui perpendicular. Deixa eu ver se tem alguma outra opção que eu acho mais legal. Acho que perpendicular vai ficar legal. E daí eu vou ligar esse e esse. Só os relógios eu liguei no tempo errado, eu quero aqui em 0. E daí aqui eu volto esses valores para 0 e 0. Então o que eu estou fazendo é que ele vai se fazer essa transformação até surgir. Eu só senti que começou a realmente fazer diferença a partir daqui. Então eu vou ligar 2 keyframes aqui. Vou deletar os 2 iniciais e vou mover daqui para cá. Aí parece que o resultado só começa a surgir mesmo no final. Tipo, ele é muito suave no começo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar também esse angle offset. E vamos ver se ele girando também vai dar uma sensação mais interessante. Ele dá uma sensação de movimento só. Eu vou aumentar bastante esse amount aqui, para ver se ele fica algo bem agressivo. E aí eu acho que vou desligar esse do angle, porque eu achei que ele ficou girando demais. Não gostei. Achei meio ruim. Então vamos testar outro desfoque. Tirar Vector Blur. E vamos testar aqui o Directional Blur. É um blur bem simples, que tem simplesmente uma direção, tá vendo? E aí eu posso brincar aqui ele entrando em foco. Então eu vou fazer o seguinte, ele vai começar aqui com 270 graus, com desfoque. Vou ligar o reloginho, clico em U, eu quero ligar o reloginho na verdade no tempo 0, então deixa eu mover o keyframe para 0. E daí aqui ele vai para 0, que daí ele volta ao normal. Vou selecionar esse keyframe e apertar F9 para que ele suavemente volte ao normal. E daí eu vou dar um Alt-clique e eu vou escrever Wiggle para que ele seja variável. E daí eu vou colocar aqui a frequência como 1 por segundo e a amplitude eu vou colocar como X. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever X igual e vou dar um Enter, que vai fazer com que eu tenha duas linhas. Deixa eu até expandir aqui para vocês verem que tem duas linhas. E esse X igual vai ser um efeito que eu não apliquei. Deixa eu escrever aqui Slider. E eu vou jogar o Slider no meu texto. E daí esse X, eu vou puxar com o Slider para lá. E daí vai fazer o seguinte, ele é igual a X e X é igual a 0. Eita. Só que eu perdi a segunda linha. Deixa eu dar aqui um Ctrl X. Devo dar um Alt-clique. Escrevo X
igual, Ctrl V, x igual, em vez de Ctrl V, deixa eu puxar com a cobrinha só para ter certeza que vai ficar certo, é o slider, ponto e vírgula. E daí eu vou escrever o eagle, abre parênteses, uma vez por segundo, vírgula x maiúsculo, eu escrevi x maiúsculo, fecha parênteses. Beleza. Agora o meu eagle é de 0, quer dizer que não tem nenhuma variação, na verdade. Mas eu vou aumentar o valor, que vai fazer com que ele tenha variações, então ele vai fazer tipo um eagle que tem oscilações. Só que eu vou fazer que ele fique em 0 a partir desse momento e que ele comece no valor que ele já está. Então eu ligo aqui um reloginho no começo e no final eu volto para 0. Que vai fazer com que ele tenha um pouco mais de wiggle no começo e um pouco menos no final. Só achei que foi muito suave aqui no final, deixa eu jogar ele mais para frente. Fazer o 0 aqui assim. Vou fazer um pouco mais para frente. Ainda não gostei. Muito no After Effects essa experimentação. Pode ser que vocês achem isso legal. Eu vou aumentar aqui a frequência desse wiggle. Em vez de uma vez por segundo, eu vou colocar tipo 5 vezes por segundo. Aí, você consegue ver que agora fica bem mais impactante. E daí eu vou selecionar a tecla U para ver os keyframes. Vou puxar ele agora mais para cá. Vou dar um F9. E eu não vou começar de 280, posso começar com um valor menor, tipo 50. Beleza. E daí se eu quiser essa mesma animação nos outros, eu tenho que copiar e colar as propriedades. Então eu vou clicar em UU, que revela todas as propriedades. Vou selecionar aqui todas as propriedades com exceção de posição e de source text. Posição é a posição que ele está e source text é o texto original. O resto tudo eu quero. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl A para selecionar todos. E daí a gente pode brincar com o posicionamento de cada um deles. 0 para a gente dar play. E é isso. Eu não gostei muito, na verdade. Mas pode ser que vocês gostem. Eu vou fazer uma brincadeira seguinte. Já que esse é um texto mais frenético, eu vou pegar esse at home e vou duplicar 3 vezes. E vou colocar eles um sobre o outro no modo screen, que é o clarear. E um deles, eu vou mudar aqui para vermelho, 255000. O outro eu vou mudar para azul. Tem que ser exatamente o azul 240 graus, 100 e 100, que é o mesmo que 00255. E o terceiro, um tá azul e eu mudei 2 vezes o mesmo. Aí o outro é o vermelho absoluto. E o terceiro tem que ser o verde absoluto, que é o 120. Tá, o que acontece é que como um tá sobre o outro, eles se misturam, ó. Verde com vermelho é o mesmo que amarelo. E vermelho com azul é o mesmo que roxo. E azul com verde é o mesmo que ciano. E todos juntos é o mesmo que a cor original que ele tem. O que ele vai fazer com que eu tenha esse efeito aqui, ó, de mistura de cores, tá vendo? E o que eu vou fazer é com que eles tenham uma pequena diferença de tempo. O que vai fazer com que o efeito tenha esse efeito aqui de transformação de cores. Como vocês podem ver. E daí eu vou fazer o seguinte. Os outros dois eu vou fazer ser mais suave do que o primeiro. Então até vou puxar esse wiggle mais pra cá. E vou puxar esse wiggle mais pra cá. E vou lá no primeiro. E vou fazer, em vez de 50, eu vou fazer 20. Quer dizer que ele é muito mais suave. E só o at home, que é o texto que eu acho mais interessante, é quem vai ficar com esse efeito. Beleza, nesse eu achei que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. Então, dúvidas e comentários, coloque ali embaixo na descrição. Pedido de novas aulas, hashtag ensina aí. E a gente se encontra amanhã na próxima aula. Até já!